A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Marcos 16, 15, lemos assim, e esse é um texto bem conhecido, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que ordem de Jesus nós encontramos aqui para que nós, seus discípulos, aqueles que creem nele, possam sair por todo o mundo e pregar o evangelho. Note os verbos aqui na sua forma imperativa nesse verso. Ide. Aqui não está perguntando se você vai, se você quer, é uma ordem. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Então, nós encontramos dois verbos nesse verso em forma imperativa. Ide, pregai. Então, nós temos a obrigação de ir e pregar. Mas eu quero ler também outro texto da grande comissão, que se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Aqui, o verbo está um pouco diferente. Diz assim: portanto, ide, ensinai. Olha só, ide, aqui já falamos do ide, agora encontramos o ensinai. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero sugerir aqui mais dois verbos na sua forma imperativa. Os verbos aqui na forma imperativa, vamos encontrar o ide novamente e o ensinai. Aqui temos a ordem para ensinar. E ensinar quem? A todas as nações. E batizai. Temos também a ordem de batizar. Depois ensinar, batizar. Então, ide, pregai. Outra tradução diz: fazei discípulos, batizai e ensinai. Amém? Então encontramos aqui: ide, pregai, fazei discípulos, batizai e ensinai. Vamos continuar falando desses imperativos. Eu quero falar 12 imperativos importantes. Há só 12? Não, há muito mais. Mas vamos lá. Outro imperativo importante, Mateus 6, verso de número 33. Em Mateus 6, 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O buscai, então, ide, pregai, fazei discípulos, batizai, ensinai, buscai. Mateus, ainda 5, versículo de número 44, lemos também sobre o amai. Olha só: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. E tem mais imperativos aqui: bendizei o que vos maldiz, fazei bem ao que vos odeia e orai pelo que vos maltrata. Então nós vamos encontrar aqui vários imperativos, mas vamos ficar com o amai. Nós temos a obrigação de amar. Jesus diz: amai, portanto devemos amar. E também aqui no mesmo Mateus 5,44 fala de orai. Mas eu quero usar um outro verso que também manda nós orarmos, e esse verso é tão poderoso. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Ide, pregai, fazei discípulos, batizai, ensinai,
buscai, amai, orai. Tudo isso são verbos na sua forma imperativa e são importantes que nós obedeçamos a ordem do Senhor Jesus Cristo. Vamos também para Marcos capítulo 13. Jesus aqui também vai usar mais 3 imperativos. Marcos capítulo de número 13, verso 33, diz: olhai. Temos a obrigação de olhar. Olhai, vigiai. Quantos crentes que oram na vigia? E orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então aqui temos mais 3 imperativos, sendo que orai, nós já falamos, orai sem cessar. Mas diz, olhai, temos a obrigação de olhar as coisas que estão acontecendo. E quem é que não está acompanhando essas últimas notícias acerca de Israel? Olhai, vigiai. O crente tem a obrigação de vigiar. Portanto, e orai. Olha só, ide, pregai, fazei, discípulos, batizai, ensinai, buscai, amai, orai, olhai, vigiai. Que mais nós podemos encontrar? Marcos capítulo 11, versículo de número 25. Marcos 11, 25, lemos: e quando estiverdes orando, perdoai. Como é importante nós perdoarmos. Perdoai se tendes alguma coisa, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Portanto, outro imperativo importante: perdoai. Amai, orai, olhai, vigiai, perdoai. São todos imperativos que implicam a ordem. Ide, pregai, fazei discípulos, batizai, ensinai, buscai, amai, orai, olhai, vigiai, perdoai. Que mais nós podemos falar? E por último, esse aqui, imperativo, eu falei que ia falar só 12, não há só 12, é muito mais na Bíblia, mas Atos 2, verso de número 40, Atos 2, 40, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos, salvai-vos dessa geração perversa. Parece que ele estava vivendo nossos dias. Salvai-vos dessa geração perversa. 12 imperativos importantes na Bíblia. Ide, como é importante nós irmos. Segundo, pregai. Terceiro, fazei discípulos. Quarto, batizai. Quinto, ensinai. Sexto, buscai. Primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. Sétimo, amai. Amai vossos inimigos. Oitavo, orai. Orai sem cessar. Nono, olhai. Como é importante olhar. E 10º, vigiai. 11º, perdoai. E o mais importante de todas, salvai-vos. Salvai-vos. Que nós possamos nos salvar em Cristo Jesus. Salvai-vos dessa geração perversa. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva.